Fala pessoal, nós somos o Talk Imob. Nós criamos esse podcast para tratar de assuntos aqui inerentes ao mercado imobiliário. Eu me chamo Ricardo Moura, aqui comigo Thiago Mendes e também Rodrigo Nogueira, meus sócios e amigos aí, contemporâneos aí já de longas datas. Nós nos juntamos aí com o intuito de trazer para o mercado imobiliário temas interessantes, temas que causam dúvidas na hora de você escolher um imóvel, né? E criamos aqui a jornada de compra do seu imóvel para moradia. Nessa jornada nós teremos 4 episódios, onde nós trataremos de localização, da tipologia do imóvel, da valorização futura de um imóvel que você vai adquirir e também de cuidados jurídicos que você precisa ter na hora de adquirir um imóvel. Então, o nosso bate-papo hoje aqui vai ser especificamente sobre localização. Nós vamos tratar aqui desse tema, por ser um tema que nós achamos assim, que está sempre em evidência e em dúvida na hora do cliente escolher um imóvel para comprar ou para investir, né? Então, o que seria uma boa localização para o cliente, né? Quando eu na minha jornada de compra, eu vou buscar um imóvel, a primeira coisa que eu devo entender, né, na busca desse imóvel é que localização eu quero para mim. Qual a localização seria interessante para facilitar a minha vida? O que é que eu faço no meu dia a dia? Então, são temas assim que são perguntas que o cliente, na hora de escolher um imóvel, ele precisa ter na sua mente, né? E nós, como profissionais do mercado imobiliário, precisamos estar antenados sempre nessa jornada do cliente, para poder fazer com que ele escolha a melhor localização para ele, né? E que ele esteja morando em um local onde ele se sinta feliz, né? Que ele tenha facilidade de fluxo, que ele tenha boa acessibilidade, que ele tenha um contexto ao seu redor onde ele possa viver bem, viver melhor, né? Então eu queria compartilhar com vocês aqui, queria compartilhar com o Thiago ou com o Rodrigo, o que vocês acham dessa coisa na hora de buscar um imóvel, né? O que é que o cliente, a pessoa que busca o imóvel tem que ter em mente para decidir pela localização ideal. Então, porque é sempre uma dúvida muito grande, né? A gente, como profissional, a gente fala para o cliente assim, quando a gente vai apresentar o produto, a gente fala, eu queria mostrar para você um produto aqui que está numa localização excelente. Geralmente, o nosso contexto é esse. E no contexto do cliente... entender a necessidade dele. O que para você pode ser uma localização bacana, para o cliente não é. Tá tratando com o cliente aqui agora, ele quer localização perto de escola, perto de farmácia, perto de padaria. Isso, e assim, a importância de você fazer perguntas ao cliente, né? Então, para você entender onde seria uma boa localização para ele, você precisa realmente perguntar qual é o contexto que ele está vivendo na vida dele, se tem filhos, onde estuda, e para você tentar entender assim qual a dinâmica no dia a dia dele, para ver, porque às vezes para mim uma localização boa seria morar perto da escola, como o Rodrigo falou, mas também podia ser, eu prefiro morar um pouco mais longe, mas ter uma qualidade de vida melhor, morar num espaço maior, numa casa, por exemplo, ou num apartamento mais compacto, mas que fosse mais perto do centro da cidade. Então, assim, entender ali o dia a dia do cliente, eu acho que é crucial para a gente poder saber ofertar para ele a melhor localização para ele naquele momento da vida dele, né? Existe uma coisa que eu me deparo muito, e não sei se vocês se deparam com isso também, que é aquela confusão que fica entre marido, a esposa, o filho, porque o filho, às vezes, estuda numa escola na Jatiuca, citando aqui como um bairro aqui da nossa cidade. Nosso podcast ele vai tá aberto aí para o Brasil inteiro, mas o filho, às vezes, estuda num bairro, o pai trabalha num outro bairro e a mãe trabalha em outro bairro. Fica aquela complicação. Aquele dilema, né? Aquele dilema é melhor a gente colocar... morar mais próximo da escola do filho, porque o filho à tarde tem outras atividades. Ele pode ir a pé, né? Ele pode ir a pé para a escola, então já não precisa do pai sair cedo para deixar o filho na escola, voltar para casa para o almoço, a mãe sair nas carreiras. Exato. E tem essa coisa também do arrependimento, né? Porque assim, a pessoa... Eu já vendi imóvel, por exemplo,
que o casal ali meio que não se entendia e o pai optou por um imóvel mais próximo do trabalho dele e depois que fizeram a compra, teve aquela coisa. Eles não pretendiam se mudar em um breve espaço de tempo. O tempo passa rápido, o filho saiu da fase da infância para a adolescência, e aí começou aquela coisa de festa no final de semana, e aí a mãe precisava ter que pegar um carro, se deslocar para mais longe para poder levar o menino, para poder buscar o menino. Então, quem não vive isso no dia a dia? Eu mesmo vivo isso semanalmente, né, com os meus filhos. Então, assim, e aí você demora para decidir pela compra do imóvel, e às vezes você não na hora de comprar, não chega num consenso familiar e depois você se depara com essa dificuldade. Aí fica aquela confusão. Aí depois que comprou, aí reiniciar uma jornada de compra não é nada fácil, né? Eu me lembro quando o Miguel nasceu. Miguel nasceu, olhava pelas câmeras da televisão, ele estava ou no celular, isso é politicamente incorreto, ou na televisão. Senão ele não vai ter infância de menino de apartamento, não. Vendemos apartamento que a gente morava na praia, fomos para a parte alta de Maceió. Eu perdi entre 4 e 6 horas todo santo dia trancado no carro. Para dar uma qualidade de vida melhor ao seu filho. Para dar qualidade de vida a ele. É justamente o contexto que você estava vivendo ali, né? E eu quase infartava. Só que aí era a localização que eu busquei para o meu filho ter a infância que eu tive. A gente abre mão um pouco do nosso conforto para dar o conforto ao filho, a localização ideal para ele. Depois a gente acabou se mudando. Uma experiência que eu tive assim algumas vezes foram com clientes que vieram de outra cidade para Maceió. E sempre o cara chega perguntando primeiro, tô procurando um imóvel e a referência, né, assim, na maioria das vezes... É praia, né? É praia. É, beira-mar. E aí eu disse, o senhor já sabe onde seu filho vai estudar? Não. Ainda não vi, então eu disse, é melhor você ver logo. Né? Vai trabalhar onde? Não, se for para alguma empresa, aí você já consegue ir direcionando melhor, né? Porque se ele já vier, né, contratado... Já sabe mais ou menos onde é que ele vai... não, assumir um concurso em tal órgão. Aí você já sabe onde é ali que o cara vai ficar alocado, você consegue direcionar. Mas eu sempre foco na família, nos filhos, onde o filho vai estudar, porque essa dinâmica de escola, como você falou, esporte à tarde, aí tem inglês, aí tem isso, tem aquilo. Isso eu acho que um dos fatores que eu sempre falo para o cliente, que ele nunca deve, a questão dele, que ele não pode nunca ignorar, é o fato da conveniência, né? É o fato dele estar próximo da necessidade dele. Porque muitas vezes o pai e a mãe saem de manhã para trabalhar, voltam à tarde, e o que acontece? Muitas vezes o filho fica com um funcionário, né, de confiança, com a babá, e aí, para o filho não ficar trancado, precisa ter um local para levar o filho para passear. Muitas vezes você tem um pet, você precisa de sair com o pet para fazer a necessidade. A gente fala por experiência própria. A gente tem hora para sair de casa. Não tem hora nem para sair de casa. E muito menos para voltar. Então a gente tem que escolher uma localização que para a gente seja boa, para que a gente consiga se movimentar para ir para o trabalho, ajudar em casa, voltar para levar o filho para a escola. Eu costumo dizer a gente atende o nosso cliente pensando, eu não sei vender o que eu não compraria para mim. Eu já várias vezes cheguei para cliente, bicho, eu não sei lhe vender isso aqui porque eu não compraria para mim. O apartamento aqui na frente, a 2 metros da sua varanda, eu não me sentiria confortável de ter a minha esposa na varanda e o pessoal aqui da varanda da frente olhando para cá. Uhum. Isso para mim é primordial. Eu não sei vender o que eu não compraria. Perfeito. Igual a localização. Perfeito. Essa questão da conveniência, né, que eu estava falando, vai muito de encontro ao fator tempo, né? Porque tempo hoje, se você colocar na balança, o que o tempo representa no nosso dia para que a gente tenha ganhos. É uma coisa, se você colocar
O tempo que você passa dentro de um carro, por exemplo, dirigindo para se deslocar, para levar, para trazer, para buscar, você às vezes não tem tempo de voltar para casa para almoçar. Então, se você é um cara que tem o hábito de almoçar em casa, você tem que ver tudo isso. Toda essa questão logística, né? Combustível que hoje está... E o tempo a gente não consegue voltar atrás. Então, assim... Tempo perdido já foi. Todas essas questões, você precisa... Eu acho que é um dos maiores assim, benefícios, né? De você ter como foco a localização é esse também. Aí. É essa questão do dia a dia, porque passando por essa experiência que o Rodrigo passou, eu passei também. Acho que todo mundo já viveu algum momento assim, né? Eu saía de casa, tinha um vizinho meu que todo dia de manhã ele até tirava brincadeira. Ele disse, você vai viajar? Porque eram 3 meninos, né? 3 filhos, cada um com sua bolsa da escola. Aí tinha bolsa para ir para as coisas da tarde. Então eu saía com a roupa do dia todo do menino, já dos 3. E não dava para retornar para casa porque não dava para retornar. Como. Então, assim, aí você começa a não ter qualidade, porque você tem que sair de casa às 6 horas para chegar em casa, chega 8, 9 horas da noite. Tirar a roupa suja, arrumar a bolsa de roupa limpa para outro dia. E tudo isso você tem que pensar na localização de onde você quer morar. Exato. Porque imóvel não é uma coisa assim, para a maioria da população, não é uma coisa que você muda a cada ano. Você tem que pensar muito nisso. Eu sempre falo isso para os clientes. Tem cliente que toma a decisão por conta própria, isso é natural. O cliente sempre vai ter esse cliente que vai lá, que bate na porta da construtora, que vai querer fazer as coisas por conta própria, mas assim, eu sempre, na nossa profissão, eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós somos pessoas que estamos sempre prontos para ajudar nessa decisão, né? O profissional do ramo imobiliário, ele deve sempre ser consultado nesses aspectos, porque muitas vezes o cliente acha que está fazendo uma boa escolha e nós não tem uma visão macro do negócio. E nós, com a nossa especialidade, com nosso feeling, a gente consegue, pela vivência, a gente consegue mostrar para o cara muitas vezes a questão do trânsito, muitas vezes o cara não entende a logística daquele bairro, ele não entende os horários de pico daquele bairro, os horários onde ele vai trafegar mais lento, onde ele vai trafegar mais rápido, ele simplesmente enxerga a localização. Ele diz, eu quero comprar um apartamento... O imóvel que eu sempre desejei é esse, tal. Isso, eu quero encontrar um apartamento ali, eu quero comprar naquele local, porque a escola do meu filho é do lado e tal, mas tem outras coisas que precisam ser... Tem que procurar realmente um especialista. Exato. Então, a gente está aqui para ajudar nessa parte de ser especialista em direcionar não ser ele... apenas um apresentador, um vendedor, né, de produto. Exato. Que a gente chega às vezes a perder venda mesmo, porque a gente não vê o benefício do cliente naquela localidade. Exato. É por isso a importância que eu sempre costumo conversar com meus clientes, e o nosso site mesmo, né, de imóveis de luxo que a gente criou, ele fala, quando você acessa, você tem lá uma página onde você pode entrar e consultar um especialista. Hoje o profissional do ramo imobiliário, ele não pode só vender produto, né? Ele precisa ser um consultor realmente. Ele precisa ser uma pessoa que saiba sentar, que saiba entender todo o contexto da família, quais os horários, quantos filhos o cliente tem, o que é que ele faz no dia a dia. E aí sim, você com a especialidade que tem, começa a direcionar o cliente para A, B ou C. Às vezes o cara está focado num bairro e você vem com uma outra situação que você acaba convencendo pela facilidade de fluxo. Coisa que ele não tinha enxergado. Já aconteceu comigo uma vez, interessante, o cara estava fazendo a conta, ele ia financiar o imóvel e ele estava fazendo a conta da parcela do imóvel que ele ia pagar. E eu mostrando para ele que aquela outra opção era melhor por conta justamente da logística dele ali, do trabalho, da escola, que era tudo por ali, mas ele estava focado no preço do imóvel e que isso ia acarretar na parcela. E aí a gente foi fazer conta. Eu disse, então vamos lá. Transporte escolar. 2 filhos. Tantos reais. Aí a gente começou. Gasolina. Tempo. Aí você não vai poder ir almoçar em casa, aí almoçar na rua. Aí tudo a gente foi botando na ponta do lápis. Chegou no final, o imóvel que eu estava sugerindo ia ficar um pouco mais caro,
mas a diferença não ia valer a pena, pô. Então ele ia perder muito tempo, ele não ia... Nesse corre-corre que a gente vive, às vezes o momento de levar o filho na escola é o momento de você estar conversando com a criança, conversando com a sua esposa ali, trocando uma ideia e tudo. E o cara não ia ter isso. Ia terceirizar tudo, o transporte ia terceirizar, o almoço ia comer na rua, o menino ia comer não sei aonde. Então, quando a gente fez a conta, ele disse, bicho, olhando desse jeito, assim, com todas essas coisas que eu não tinha pensado. São nuances importantes que precisa ser avaliada e que, às vezes, o cara sozinho, para tomar a decisão, é difícil. Então, assim, é importante ter o profissional do ramo entendendo, né, sugerindo, mostrando o que é melhor para você. Então, são coisas que... Durante a escolha do imóvel, você tem que pensar até na valorização que ele vai ter. A localização dele, onde você vai escolher o seu imóvel, que a gente trabalha com imóveis de luxo, até a localização que você vai escolher o seu imóvel, você tem que pensar nisso, porque ou ele vai valorizar, ou ele vai estagnar. Ele não vai ter valorização. O mercado ele vai subir de uma forma como o Maceió subiu. Foi a segunda capital no Brasil que mais valorizou. Mas se você pega um imóvel que é beira-mar, você pega ele na área poente, primeiro andar, enquanto os frontais com vista definitiva vai ter uma valorização de 30% a 40%, o de trás vai subir pouquíssimo, 5%, 10%. Até nisso a gente tem que pensar. Exato. Quando a gente vai mostrar para o cliente. Exato. Só aqui você pode gastar um pouco mais agora, investir um pouco mais agora, mas você vai ter esse retorno na frente quando você quiser negociar ele. Se você pretende negociar ele na frente, você vai ter esse retorno. Perceber o entorno do imóvel, né? Às vezes você está num lugar que é um terreno baldio do lado, aí você acha que tem uma vista maravilhosa daqui, mas aí vem essa situação, aí sobe um prédio. Pode subir um prédio ali e tapar sua vista, tapar sua ventilação. Tá fechando ali algum empreendimento comercial que vá... Isso aí cabe a gente mostrar para o cliente. Olha, você está vendo esse terreno baldio aqui? Se já tiver um projeto, já tem um projeto para construir, vai ser incorporado. Você vai aguentar uma obra aqui durante 3 anos na sua janela? Isso tudo a gente tem que... aí já não é corretor de imóvel, é como a gente faz. A gente é um consultor de alto padrão. Exato. O fator também, tem um fator muito importante que as pessoas às vezes buscam no imóvel, é aquela localização onde hoje, por exemplo, é mais valorizado. Eu vou comprar um imóvel hoje naquele bairro, porque aquele bairro hoje é o bairro mais valorizado. Beleza, mas às vezes você tem que entender que aquele bairro já está numa curva de crescimento onde ele não sobe mais. Ele já está ali num patamar de preço que você vai comprar e ali é um imóvel para você viver o histórico do bairro ali, de valorização, né? O histórico do bairro já está num limiar ali que você sabe que são poucos terrenos ao redor, vão sair poucas novidades ali. Então, assim, o bairro, ele... O bairro mais já consolidado. A movimentação do bairro tem que entender. Existem, é uma pergunta que eu sempre faço, por onde começar a avaliar a localização do seu imóvel, principalmente se for um imóvel de alto padrão. Nós temos hoje diversas situações aqui em Maceió, por exemplo, diversos vetores de crescimento. A cidade cresce para o norte. A semana passada eu estava num programa fazendo dando uma entrevista e falamos muito sobre isso. O que as pessoas estão analisando hoje, a questão dos fluxos, o movimento da cidade, para onde a cidade está indo, para onde a cidade está crescendo. Eu compro hoje saindo para o sul, compro hoje saindo para o norte. Existe uma tendência de crescimento muito grande do litoral sul, né? Nós temos aí aproximadamente 12, 15 empreendimentos aí nascendo, que daqui a 4, 5 anos serão uma realidade, né? Nós temos aí estudos para shopping, por exemplo, no litoral sul. Então, tudo isso impacta na decisão do cliente, na hora de encontrar a localização. E no alto padrão, né? Localização. Exatamente. Você tem que realmente saber onde você quer. E aí a importância do cara estar assim, cercado de profissionais da confiança dele, óbvio,
e que sejam, né, transparentes e ali e tenham essa boa vontade de mostrar toda essa situação para o cara na hora de nós, né, de não só fazer a venda, mas fazer uma venda saber escolher quem vai lhe ajudar, né, nessa etapa, né? Procurar realmente profissionais. Eu já atendi clientes que ele já vinha na jornada de compra olhando naquele bairro, já tinha olhado com 5, 6, 7 corretores, já para mais de 15 imóveis. E ele só queria aquele bairro ali. Só queria aquele bairro. Sendo que aí, vamos entender a necessidade. O que é que você busca? Eu quero um apartamento, eu preciso de um apartamento de 200 metros quadrados, 180 metros quadrados, eu tenho 3 filhos, o cara precisava de um apartamento de pelo menos 4 suítes. E aí você vai entender o contexto quando você vai... O valor do investimento. Quanto você está disposto a investir? O que o cara está disposto a investir... Saber que tem que pagar... Não consegue investir num apartamento de 180, 200 metros naquela localização. Então, a gente tem que começar a entender o movimento da cidade, levar o cara para um outro bairro, mostrar para ele o potencial de crescimento daquela região, né? Nós temos hoje, por exemplo, que eu acabei de falar aqui, a região sul, a região norte, que está crescendo muito. Muitas vezes o cara consegue comprar um apartamento aqui na Ponta Verde, na Jatiuca, de 130 metros. Com esse mesmo valor, ele vai comprar um apartamento num vetor de crescimento de 230, 220, 240 metros. Que vai ser entregue daqui a um ano e meio, 2 anos. Você tem que mostrar para ele alternativas para a dor dele. Exato. E muitas vezes o cara abre mão. Muitas vezes ele vai abrir mão para comprar, para ter mais conforto, para ter mais espaço para a família. Né? Você tem terrenos, por exemplo, no litoral norte, que cabe 5 torres, estão construindo 2. Vai ser um empreendimento de altíssimo padrão, que você vai estar muito bem, morando muito bem. Não vai estar. É aquela coisa. Eu estou com um caso exatamente esse como você falou, Ricardo. O cliente, ele quer um bairro X, quer um apartamento no mínimo com vista a mar, porém o valor sobe do orçamento. Da realidade dele. A gente já tentou, já mostrei algumas opções, algumas oportunidades, não são nem opções, são oportunidades, que ainda a gente não conseguiu encaixar. Ele viu com outro corretor um apartamento, ele achou bacana. Aí ele me chamou, me mostrou. Joia, você viu que atrás do seu prédio, à noite, fim de semana é barulho? Você viu que na rua da frente não tem lugar de estacionar carro, são 3 vagas, você tem 4 carros. Você percebeu isso? Ele disse, rapaz, é mesmo. Você percebeu que a ventilação vai passar na frente da sua varanda, você vai colocar o braço para fora, você vai sentir o vento, você vai colocar o braço para dentro, você não vai ter vento. E quando mora numa cidade quente como a nossa, né? Nós temos uma cidade que... Vento é ouro. Então, tem épocas do ano realmente que tem que entender bem. Aí eu estou vendo com ele exatamente de colocar ele no vetor de crescimento aqui do norte. Perfeito. Que realmente são os pés na areia. Agora vai ser entregue daqui a alguns anos. 2 anos, 3 anos. Mas o valor que ele está buscando, dá para comprar 2 apartamentos. Com o valor que ele já tentou comprar um apartamento e não conseguiu. Vai dar para comprar 2. Vamos conversar daqui a pouco. Vamos fazer parceria. Então é isso, pessoal. Como a pessoa precisa usar, né, a avaliação da localização, principalmente do imóvel de luxo na decisão de compra, né? Ela precisa analisar realmente esses vetores aí, porque o dinheiro não dá em árvore, né? Se você coloca o dinheiro faz um investimento num imóvel que tem uma perspectiva de duplicar e triplicar, é diferente de você colocar o dinheiro no imóvel. E dinheiro não tem amor por você, não. Se você não cuidar dele, ele se manda. É isso aí. Aproveitando aqui, pessoal, nesse bate-papo da gente, eu queria conversar com você que está nos assistindo. Você deixar aqui, né, pra gente alguma coisa algum fato que você tenha vivido interessante também sobre localização, alguma coisa que você queira contar pra gente, que interessante, a gente gosta muito de ouvir esse comentário, essas experiências que vocês viveram algum dia ou alguma vez. Estão passando que passaram. A gente aprende
muito. A gente aprende muito com isso. Então, assim, o seu comentário é muito importante para a gente, para que a gente evolua, para que a gente venha com mais conteúdos, bons conteúdos. Tudo que você colocar aqui nos comentários, alguma dúvida que você tenha, ou alguma coisa que você viveu no fator, na hora de escolher o seu imóvel, nesse fator de localização, nós vamos estar aí respondendo para você. Vamos colocar o nosso comentário, vamos também responder. E todo comentário para a gente aqui é válido, né? Uma crítica, uma sugestão de novos temas, né? Como nós teremos toda semana, então o podcast ele precisa ter novas sugestões, não precisa ter novos temas, e a gente agradece, né? Se você puder colocar aí, deixar algum comentário, alguma coisa que você já viveu na vida com relação à localização na hora de escolher o seu imóvel, é importante para a gente. E o que é que a gente pode ajudar na decisão? Ajudar aí para tirar dúvida. Isso aí. A gente está mais presente na vida dos nossos clientes, para tirar as dúvidas mesmo dele nessa etapa da jornada. Eu queria ver com vocês aqui também, se vocês compartilham comigo, a questão do fator tempo, né, na hora de você decidir por uma localização. Quanto tempo o cliente pretende morar naquele local, né? Sim. Qual por exemplo, identificar principalmente a idade do cliente, né? Às vezes o cliente tem está numa fase da vida onde ele gosta de badalação, ele gosta de sair à noite, ele gosta de restaurante, ele gosta de... né? E tem que entender esse time aí, a importância também de você entender a idade, o fator tempo, porque às vezes a pessoa tem um recurso e aquele recurso vai ser o último investimento da vida dela, vai ser a escolha da última residência, ela dali para frente, eu quero um imóvel onde eu não preciso me mudar mais nunca. Você já atendeu clientes assim? Eu estou com a cliente, ela morava na parte baixa quando casou, teve filha, depois a filha já passou na faculdade, na UFAL, foram para o condomínio na classe alta, na parte alta de Maceió, para facilitar para a filha. Eles são médicos, para facilitar para a filha já está adulta, está vendendo lá para vir para a parte baixa. Eu tentei colocar no vetor de crescimento pela facilidade de valores. Minha filha já está adulta, eu quero agora estar na parte badalada de Maceió, quero estar na beira da praia, agora eu quero o valor de 1999. Aí tá nessa. Ela não quer lá também porque a filha, ela é adolescente, começou a dirigir agora, brincadeiras à parte, começou a dirigir agora, e para ela disse que se torna assim. Ela não quer a filha dirigindo longas distâncias, mais central daqui da praia, da nossa orla, porque ela quer estar realmente na parte badalada, mas ela quer estar também segurança para a filha dela. Vai para as festas, vai para os bares, para as boates e volta para casa. Eu ia falar agora do fator altura, né? Você escolher um imóvel mais baixo ou mais alto, mas eu vou deixar isso para o nosso próximo episódio, que a gente vai tratar aqui de tipologia de imóvel, que é uma coisa também muito importante, para que a gente possa contextualizar melhor no próximo episódio essa questão da tipologia, que é outra coisa assim fundamental na hora de você escolher, né? A localização é um fator primordial, por isso que colocamos aqui como o primeiro tema da jornada de compra do imóvel para moradia, porque a localização é um fator que todo mundo tem que pesar, né, na hora de comprar um imóvel. Eu estou passando por uma situação agora que a cliente, ela teve uma situação na vida dela e aí ela mora ainda, né, num imóvel razoavelmente grande e ela quer trocar por um imóvel menor. Aí vendeu o apartamento, está no processo aí de mudança e a gente está buscando um imóvel menor para ela e a prioridade dela é: Tiago, eu quero fazer tudo a pé. Tudo, eu quero ir na padaria, eu quero ir no supermercado, quero ter farmácia. Se eu quiser jantar um dia fora, eu quero ter um lugar que eu tenha ali um café regional, um restaurante legal, uma pizzaria. Mas eu não tenho um carro, não sei dirigir, gosto de fazer minhas coisas a pé. Então, assim, a missão
é achar a vizinhança ideal para ela. Sim. Até tem que pensar, como ela vai andar muito a pé, tem que pensar na segurança dela. Na segurança, isso está incluso, pensar né? na segurança Isso também é dela, pensar o que importantíssimo, tem né? próximo. Eu atendi um casal uma À vez que noite a mulher... ali naquela região como é. Se tem farmácia próximo, se tem padaria, porque com certeza ela vai sair todo dia para comprar o pãozinho dela. Aí vai ser um mercadinho, um supermercado próximo que ela consiga se locomover tudo a pé. E não sai carregando longa distância sacola. E uma vez eu atendi um casal, interessante falar sobre isso, que uma vez eu atendi um casal e a mulher falava que queria fazer tudo a pé. O cara, que a pé, você tá doida? Eu só gosto de andar de carro, vou sair no calor. E aí gerava aquela confusão, aquele tonto, que é isso que eu falei. Tem que entender bem o comportamento de cada um, do casal. Um é mais atleta, o outro é mais lento, não gosta de praticar exercício, enfim, é um cara que gosta mais da rede, é um cara que quando sai só sai de carro. Tem que entender essas coisas, porque tem muito isso. Então, na hora de é muito interessante na hora de atender, você se depara com situações engraçadas. Um cliente meu fez, rapaz, eu gostei desse apartamento aqui. Na Amélia Rosa, cheio de bar. Maravilha. Vou beber e volto pra casa andando. Mas era o cara solteirão, 30 e tanto, 40 anos de idade. É o contexto que ele tá da vida ali, né? Pra ele a localização pra ele tava perfeita ali. Anda alto, que ele disse, olha, eu vou fazer farra, na hora da farra eu quero barulho, na hora de dormir eu quero sossego. Já tem gente que corre, né? Por exemplo, assim, na nossa cidade aqui, a Beira-Mar acho que é o lugar mais valorizado, né? E só que tem a vantagem da Beira-Mar, que você está ali perto do maior cartão postal da nossa cidade. Realmente é um lugar gostoso de você ir diariamente ali, praticar exercício, tomar um banho e tal. Só que é onde tudo acontece, né? Então, se tem carnaval fora de época, na beira da praia. Protesto na beira da praia, passeata na beira da praia. Então, assim, eu conheço gente que mora na beira da praia ali, porque não tem outro lugar para ir, mas se todo evento que tem, viaja, aluga uma casa no interior, em outro lugar e vai, porque não aguenta ficar ali naquele tumulto. Tem que pensar, tem o bônus e o ônus. Tem o bônus e o ônus. Eu lembro que no tempo de Maceió Fest, fechavam aquela rua ali, para sair de casa quando dava 4 da tarde, você tinha que ter muita paciência, resiliência. E as questões emergenciais também, né? Às vezes você tem que ver, você é uma pessoa mais idosa, aí você vai morar num local onde todos os eventos são ali na frente, todas as manifestações são ali na frente, sua rua fica trancada. É complicado. Então você tem que ver... Chegar e sair de casa diariamente é bem complicado. Então tem que ver todas essas nuances. Às vezes você morar numa segunda quadra, numa terceira quadra, vai ter o mesmo conforto que tem ali. Mesmo benefício e vai sair daquele barulho. Então, se você é uma pessoa que curte isso, que não está preocupada com barulho, que, né, consegue criar seu filho sem muito silêncio, que tem gente que gosta de criar o filho naquele silêncio e tal, já tem gente que pega o filho desde pequenininho e já leva pra festa, já leva pra zoada. Já vai acostumando. O menino já participa de churrasco com a caixa de som ligada do lado. Então, assim, essa turma aí não vai ter nenhum problema. Mas se você é um cara que gosta mais do silêncio, é interessante encontrar uma localização mais silenciosa. Se quer o sossego mesmo, se quer ter tranquilidade. Exato. Se não fizer questão, que tem pessoas realmente que faz questão de ter a vista definitiva. Nós temos aqui... Ir para uma rua atrás, tal, mas com uma boa ventilação. Nós temos casos aqui na nossa aula, por exemplo, que, por exemplo, o metro quadrado, onde o metro quadrado é o mais caro de Maceió, que de segunda a sexta é uma delícia o cara morar. Mas quando chega sábado, meu amigo, tem uma praça do lado, que a galera invade aquela praça, abre mala de carro. Para mim, aquela localização é melhor. Vem o carrinho do acarajé, começa churrasquinho. Sobe aquele cheiro do acarajé, o cheiro do churrasquinho. Quem não passou por isso? Muita gente passa por isso. E aquela localização ali do Alagoinha para mim é melhor que tem. Mas tem essas nuances ali. Naturalmente falando, ali é um ponto que você pega ventilação praticamente o ano todo. O ano todo, pô. E ali você pode vir correndo. Além da vista natural ali, que é linda. Ali você pode vir correndo na praia. Ou norte e sul, ou sul direção ao norte. Quando você chega naquela quinazinha ali do Alagoinha, você chega, sente a rajada de vento, você chega a diminuir o ritmo. É verdade. Que ali faz o cruzamento. O fator localização em bairros na parte baixa, mais próxima da praia, você precisa estar muito atento, você como consultor de imóvel, não acredito que vocês também sejam assim, identificar também
aqueles corredores de ventilação, onde, né, onde o apartamento é mais ventilado, onde recebe... Porque nós temos uma orla, por exemplo, a nossa orla, falando só da nossa, cortada, mas né? no Brasil inteiro tem orlas que formam enseadas e esses bolsões que ficam mais para dentro, o vento passa na frente. O vento passa e não entra no apartamento. Então, o cara está numa localização a 200 metros, uma da outra, aqui ventila pra caramba e aqui não ventila nada. Então, tem que estar muito atento a essa questão também da ventilação. A nossa da Ponta Verde ele é assim, né? Aqui está a Lagoinha, aqui está o CRB. 80% do ano, o vento ele vem assim. Aí você está aqui e você não tem vento. Aqui na Lagoinha você tem vento. O apartamento nascente, que a gente chama nascente, com face nascente, que é onde o sol nasce, na nossa cidade é primordial para quem vai escolher uma localização. Por conta da predominância do vento que vem, que é geralmente esse vento leste, né? Já se você vai quando você vai para o sul do país, a coisa já muda totalmente. O pessoal lá quer poente mesmo, até para esquentar. O cara prefere uma varanda voltada para o pôr do sol. Então, assim, é muito relativo essa questão da localização. São coisas micro ali, né, de mercado particular. E a gente que atua nesse mercado, a gente tem a obrigação de entender isso. Até a época do ano que o vento muda. O vento muda de posição. A gente tem que entender, até para mostrar ao nosso cliente, que de tal época, no verão, o vento ele muda. Isso. Aqui no nosso caso, nós temos a ventilação cruzada. No vento nordeste. Uma época do ano que tem lugares que o cara não consegue nem abrir a janela do apartamento. Não, entra areia do mar. No meu apartamento, eu abro 2 dedos. Parece que tem um cortador de cana subindo o dia todinho. Se eu abrir mais o fogo, eu não liga. Então tem que entender essas coisas mesmo. Porque e nós que somos... Outro dia o cliente me perguntou, esse apartamento aqui, ele é nascente ou poente? O apartamento tinha face norte. Tinha face norte. Época do ano, o sol se põe do lado norte, época do ano, o sol se põe do lado mais para o sul. Então, é nascente ou é poente? Eu falei, seu apartamento ele tem posição intermediária. Ele, como assim? É perpendicular. Ou é nascente ou é poente, meu filho? Eu falei, não é assim. Então, esse apartamento que o senhor está comprando, na nossa cidade, nessa localização, ele vai levar sol durante 7 meses do ano. 7 meses do ano, cara, eu fui olhar o apartamento, tava sombra, eu fiz, Quando você foi comprar, estava sombra. Mas o consultor imobiliário falou para o senhor que na época do verão você vai ter sol na sua varanda? Não, você vai ter no inverno. Então, é melhor você tentar inverter essa posição. Aconselho que você vá para um apartamento, de repente, face sul, já que você não tem condição de comprar o leste, porque é mais caro. Então, você vai para um sul, que você vai ter uma incidência de sol durante menos meses do ano. Então, essas coisas, a gente, como profissional, tem que orientar o cliente. Quem atendeu ele pensou só em vender, não pensou em atendê-lo, não. Exato. Não pensou uma dica que eu dou para você, consumidor, quando for olhar um imóvel para comprar, sempre vá no horário da tarde. Se for na nossa cidade, principalmente, se for na cidade de Maceió ou qualquer região litorânea que tenha temperaturas elevadas, sempre vá no horário depois das 14 horas. Entre 14 e 17 horas. É o horário ideal para você visitar um imóvel. Então, corra de ver imóvel de manhã. De manhã você não vai ter noção nenhuma da incidência de sol e como é que esse imóvel vai se comportar em termos de ventilação na hora mais quente do dia. Então, assim, é importantíssimo que nós, profissionais, orientemos os nossos clientes nesse sentido. Porque nós não queremos... A gente tem que ser honesto. O mais transparente possível. Tem que ser honesto com o nosso cliente. Se colocar no lugar dele. Porque eu só vendo aquilo que eu compro. Exato. Essa é a diferença de muitos profissionais hoje, né? Para isso você tem que estar ali em constante... buscando o conhecimento local daquela região que você está atuando, né? Hoje, os profissionais estão buscando cada vez mais serem especialistas em determinado tipo de imóvel. Isso. Então, se você está buscando se especializar num nicho de mercado, entenda todo o que envolve a decisão do seu cliente, como a localização, como essa questão do sol. Isso aí, cabe a gente estar munindo de informação para poder passar tudo certinho para o cara. Como a gente atua no mercado do alto padrão, a gente realmente se especializou em atender os nossos clientes voltados para o alto padrão. Então, a gente vai saber exatamente lhe colocar no imóvel ideal para você e para a sua família. A gente é especialista em imóveis de luxo, aqui na nossa região de Maceió. E o nosso portal, que é o portal do imóvel de luxo,
Você vai ter lá várias opções que vai lhe atender perfeitamente no que você precisa. Exatamente. Temos a como é que se diz, uma expertise muito grande nisso. Atraímos sempre bons parceiros com bons imóveis, né? O nosso negócio, nosso business hoje eu sempre falo que é dividir para multiplicar. O nosso principal cliente também é o parceiro, a pessoa que traz o imóvel para colocar. Você, cliente também, consumidor, que tem um imóvel de alto padrão, que precisa de velocidade para vender esse imóvel, nós temos toda a expertise para colocar o seu imóvel no lugar certo, se posicionar o seu imóvel de forma correta, né? Para que você atinja o comprador ideal e o comprador certo para aquele imóvel. Porque às vezes você acha que o fator da exclusividade, eu não vou dar exclusividade para esse profissional ou para aquele profissional, porque acha que só aquele profissional vai vender o seu imóvel. Não, a exclusividade, o fator exclusividade hoje mudou. Deturparam a palavra exclusividade. Deturparam a palavra exclusividade. Exclusividade hoje não é colocar o imóvel debaixo do braço e ficar com o imóvel só para você. É meu, só eu posso vender. A nossa plataforma, por exemplo, hoje nós temos conexão com mais de 500 profissionais do ramo imobiliário. Você coloca um imóvel na nossa base, na nossa plataforma, nós temos uma capilaridade de pelo menos 500 corretores aí para vender o seu imóvel. Então, tudo no digital, no online, todo mundo se posicionando com as mesmas fotos, as mesmas características, né? Os mesmos vídeos, aquela salada que você encontra, às vezes, quando você pega o seu imóvel de alto padrão, às vezes um apartamento lindíssimo, belíssimo, uma cobertura belíssima, uma casa em condomínio belíssima, aí um anuncia com um preço, outro anuncia com outro preço. Erra na metragem, na quantidade de suíte. Isso. Erra até no bairro, na localização. Muitas vezes o profissional não vai nem lá, não vai nem no imóvel. Vai no imóvel a primeira vez quando vai com o cliente. Então, isso é não horrível. sabe Então, o que é que o cliente aceita. Exato. Aceita o quê? Aceita outro imóvel no negócio? Isso. Aceita se for à vista? Aceita financiamento? Como é que está a documentação? Isso tudo a gente vai adentrar um pouco mais e como nós trabalhamos essa nossa série. E como o nosso foco é principalmente em imóveis bem localizados, trazendo novamente para o fator localização, né? Se você tem um imóvel bem localizado, em uma região nobre da cidade de Maceió, traga o seu imóvel para a gente, traga para cá que nós vamos saber. Nós temos todos os dias pessoas procurando imóveis porque nós somos especialistas nessas localizações. Então, se você tem um imóvel nessa localização, traz para o nosso portal. O seu imóvel, ele vai ser tratado da forma que ele merece, que você merece. Exato. O nosso portal é o portal mais visitado do estado para imóveis de alto padrão. Pode colocar no Google, imóveis de luxo em Maceió, nós estamos lá no ranking, no topo. E falando assim, quando você estava falando aí das informações sobre localização, sobre o que a gente estava conversando aí, é muito importante para quem vai comprar, né? Mas é muito importante também para quem vai vender, né? Para o consultor que está com o seu imóvel, a gente falando aí de exclusividade, que está com o seu imóvel, né? Na carteira dele ali para apresentar para os compradores, ele precisa entender todos esses atributos para poder valorizar, né, o seu imóvel e para poder até, às vezes, valorizar, quando eu digo assim, para o cara entender o preço que ele está pagando, por que ele está pagando aquele valor naquele imóvel. Então, a gente precisa enaltecer as qualidades do imóvel, você não está comprando que não é preço, é valor, né? É valor, todas as situações que a localização influencia. Isso, o fator localização, muitas vezes, ele é muito importante para quem está comprando. Muito importante, principalmente para quem está comprando. E muitas vezes a pessoa que está vendendo não tem a sensibilidade de entender e de saber o quanto o imóvel dele é valorizado naquela localização. Porque eu já peguei imóveis, por exemplo, com características até não muito luxuosas, por exemplo, mas um imóvel que está na primeira quadra, numa esquina, um imóvel antigo com 20, 30 anos, e como a localização dele é importante na hora de vender. Às vezes você tem um imóvel que até não é tão luxuoso, não é tão confortável, não tem uma tipologia, mas ele está situado numa localização ímpar. Que às vezes a pessoa paga, derruba tudo que tem dentro, faz do jeito dela. E, enfim, o fator localização é importante. Saber vender isso,
né? É para poucos, não é todo mundo que sabe. Eu já vi vários corretores chegar no imóvel porque o apartamento é antigo, 10 anos, 12 anos, 15 anos. Depreciar o imóvel. Vem logo falando é um prédio muito antigo. É um prédio muito antigo. Não tem área de lazer, uma vaga só de garagem. Aí por último ele diz, mas essa localização aqui, o cara já tá todo desanimado. E aí a gente entra no seu apartamento, né? Aqui é uma suíte, até parece que a pessoa não sabe, né? Aqui é uma suíte, aqui é a sala. Não mostra o benefício da localização do imóvel. Exato. A ventilação enaltece essas questões. E o cliente está buscando a localização. O nosso cliente do alto padrão, ele busca a localização. Às vezes ele chega para conversar com a gente, ele já sabe mais do imóvel do que a gente. É verdade. Não do que a gente, do que o corretor padrão. Exatamente. Do que o corretor padrão. Ele já pesquisou tanto, mas ele não foi bem assistido, ele não foi bem atendido por nenhum corretor que realmente mostrou a ele todo o contexto da localização. Fala de preço. É isso mesmo. Quando a gente mostra para o cliente, a gente mostra valor. Isso. A localização é aqui, porque tem isso, o valor desse imóvel é esse valor, porque você está a poucos metros da orla, você está do lado a uma quadra da escola, da melhor escola, que é a escola do seu filho, você está perto da farmácia, você está perto da padaria, os melhores restaurantes, todos estão aqui. Então, o valor desse imóvel, ele é esse aqui. Exato. E ele vale todo centavo que pede nele. E o cliente ele tem que realmente perceber e ver que você está falando realmente coisas coerentes. E não está simplesmente querendo vender e pegar a sua comissão. Perfeito, pessoal, perfeito. Eu acho que com isso a gente conclui, né, esse programa aqui, esse episódio de localização. Acho que a gente consegue concluir com primeiro episódio, esse primeiro episódio. E o próximo episódio nosso nós vamos tratar aí do fator tipologia. Vai ser outro bate-papo bem interessante, bem legal aqui. E esse daí tem muita história. Tem muita história pra gente contar, muita conversa boa aqui. A gente vai dar risada e vai... O point que quando abrir a porta parecia que tá levando tapa nos peitos. Então é isso, pessoal. A gente encerra esse programa hoje, esse episódio de hoje. E breve continue acompanhando aqui o nosso podcast, né, com novidades, e toda semana nós vamos ter aqui temas interessantíssimos aqui que vão levar você a outro patamar na hora de buscar, de morar, de entender a concepção, decisão, né, de tomar a sua decisão. Esse podcast que nós criamos, o Talk Imob, né, uma novidade aí no mercado imobiliário, é exatamente para isso, para que você tenha essa clareza na hora de decidir, esse auxílio ideal, né? Para poder escolher o imóvel. A venda, a compra do imóvel, ela é o resultado do nosso excelente trabalho. A gente está aqui realmente para ajudá-los nessa etapa da vida de vocês, que realmente comprar um imóvel é uma coisa muito prazerosa. E a gente faz o nosso trabalho com muito prazer. Não temos hora nem dia para atender os nossos clientes. Quem faz com amor, faz bem feito. É isso aí. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo episódio. Grande abraço.